Boa noite. Bem, sejam todos bem-vindos aí ao nosso episódio de número 42 do Bom Físio. Então, o Bom Físio é o programa, o boletim informativo da fisioterapia. E nesse programa eu discuto toda semana quais são as melhores intervenções, de acordo com a evidência, né, de alta qualidade metodológica para tratar uma certa patologia, né? E o tema de hoje, então, é sobre a amputação de membro inferior unilateral. Então, nós vamos falar mais especificamente da fase pré-protetização, então, a fase que vai anteceder o uso da prótese, né? Então, eu vou destrinchar um pouquinho mais para frente as fases da amputação, mas, basicamente, o episódio de hoje vai falar sobre isso. Então, se você tem algum paciente amputado de membro inferior, seja qual for a amputação dele, se você não tem um paciente amputado, mas é algo assim que você possa vir a ter, então essa live é para você. Então, fica ligado aí, fica antenado, que nós vamos falar várias coisas, muita coisa legal sobre o paciente amputado de membro inferior unilateral. Tá bom? Então, como eu já disse, esse é o episódio de número 42. E se você acha que essa live vai agregar algum valor para algum amigo, compartilha aí o link, convida seu amigo para vir participar também, tá? Vou apresentar primeiro, meu nome é Rayane, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia, e mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional. E o tema da live de hoje é amputação de membro inferior unilateral, mais especificamente a fase pré-protetização, tá? Então, já entrando aí um pouquinho a fundo, vamos falar aí quais são os tipos de amputação de membro inferior, né? Então, existem vários tipos de amputação, quando a gente vai pegar especificamente os dedos do pé, o tarso, metatarso, então, assim, tudo isso engloba a amputação do membro inferior. Mas eu trouxe oito classificações, que é de acordo com o Ministério da Saúde, né? Em que nós temos a amputação hemipelvectomia, que é aquela amputação lá bem rente mesmo ali da pelve. Então, você vai tirar todo bem ali a cabeça do fêmur, você vai amputar bem rente ali a virilha. Então, essa amputação é chamada de hemipelvectomia. Bem complicado. Passando dessa aí bem lá em cima, nós temos a amputação que é chamada de desarticulação do quadril. Então, é quando você amputa bem a parte ali do quadril mesmo. Então, você vai fazer uma amputação a nível de fêmur, cabeça de fêmur. Então, você vai desarticular ali na articulação do quadril, é onde ocorre essa amputação. E então, ela é chamada de desarticulação do quadril. Quando a amputação ela ocorre no meio do fêmur, então seja em qualquer altura ali, mas nós estamos falando da perna, do fêmur, essa amputação é chamada de amputação transfemoral, então que ocorre ali no fêmur. Descendo um pouquinho mais, quando essa amputação ocorre ali na articulação do joelho, então, é realizada logo ali na articulação do joelho. Ela é chamada de desarticulação do joelho. Então, é onde amputa logo ali na altura mesmo, na articulação do joelho. É onde ocorre essa amputação. E quando ocorre a amputação na perna, em qualquer altura da panturrilha, então já desceu, o paciente vai ter articulação do joelho, ele vai amputar ali na parte da panturrilha mesmo. Nós chamamos essa amputação de transtibial. Então, é a amputação transtibial que pega ali qualquer região aí da panturrilha. Então, pode ser um pouquinho, já passa o joelho. Então, pode ser um pouquinho abaixo do joelho, ou pode ser no meio da perna, né? Então, ela é chamada de transtibial,
tá? Descendo mais um pouco, quando articula bem ali, quando amputa bem na articulação do tornozelo, essa amputação é chamada de desarticulação do tornozelo. Quando pega um pouquinho mais para baixo, nós temos a amputação parcial do pé e a amputação de dedos, né? Então, são esses os tipos de amputações do membro inferior, né? E o que leva, quais são os principais motivos, né, que leva a pessoa a vir amputar uma perna, amputar o membro, seja qual tipo de amputação. Então, é devido aí a problemas principalmente vascular. Então, normalmente, o paciente, quando ele chega a ter que amputar a perna, é porque ele já apresenta algum problema vascular, algum déficit aí na vascularização, onde não está acontecendo essa vascularização de forma correta, e aí aquele membro mais distal ali chega a ficar sem suprimento sanguíneo. Então, é onde também ocorre, é uma das principais causas de amputação. Além dos tumores, né? Por exemplo, um tumor ósseo, que você tem que também levar à amputação, traumas decorrentes de acidentes, então acidentes de moto, acidente de carro, atropelamento, né? Então, assim, os acidentes em geral também levam muito à amputação. E a amputação dos dedos é principalmente visto aí no pé diabético. Então, naquele paciente que é diabético, né? Também é bem comum de ver precisando amputar os dedos aí, o pé, chega até, em casos mais graves, você chega até a ter essa amputação lá da desarticulação do joelho. Então, chega a ser algo bem grave aí. Então, são esses os principais motivos que levam à amputação. Tem outros menos recorrentes, mas esses são os mais recorrentes, tá? E é importante a gente saber a causa que levou o nosso paciente a ser amputado, a levar a amputação do membro. Então, isso é importante a gente também saber investigar, né? Através da anamnese. E quais são as fases? Como eu disse no início da live, a gente vai falar um pouquinho das fases, né? Então, as fases da amputação, nós temos duas fases, a fase pré-operatória e a fase pós-operatória. Então, a fase pré-operatória é quando o paciente ele ainda não amputou, então ele vem tendo aqueles problemas, seja na vascularização, ou seja no trauma, né? Ou no trauma a gente não tem nem muito o que fazer, ele causou o acidente ali mesmo, no pé ele já amputa. Mas quando é na parte ali de vascularização, tumor, aí tem toda uma preparação para poder amputar essa perna. Então, tem alguns pacientes que têm algum tempo para amputar, então a gente pode fazer alguma coisa, uma reabilitação antes, preparar esse membro, fortalecer antes dele ser amputado. E a segunda fase é a pós-operatória. Então, o paciente já amputou, ele já está sem o membro, e aí entra a fisioterapia fazendo um trabalho de reabilitação aí desse membro onde ele foi amputado, né, desse paciente. E dentro da fase pós-operatória, nós também temos duas fases, tá? Que quais são essas fases? É a fase de pré-protetização, que é aquela fase logo após a amputação, então ele ainda está com os pontos, ele ainda pode apresentar vários sintomas, que eu vou comentar aqui sobre cada um deles. Então, essa fase de pré-protetização é uma fase muito delicada, você tem que ter muito cuidado com esse paciente. Normalmente ele vem com muitas questões psicológicas, emocionais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa fase aí de pré-protetização. Então, antes de vir a usar uma prótese, né? Então, o fisioterapeuta entra num processo aí de reabilitação nessa fase e vai preparar esse paciente para ele poder receber uma prótese, né? E aí a prótese serve para quê? Para substituir aquele membro que foi amputado.
Então, essa fase é muito importante também para a gente poder trabalhar esse paciente, para ele poder ter uma aceitação da prótese, para ele conseguir usar a prótese, porque senão ele recebe a prótese e não consegue usar, vai em vários déficits aí que ele não consegue adequar, então ele vai ter mais uma frustração. Então, é uma fase muito importante no amputado, essa fase aí de pré-protetização. E é o tema da live de hoje. Então, nós vamos falar sobre cada item, o que fazer, quando evoluir com esse paciente, quando indicar, quando ele está apto a receber essa prótese, tá? E a segunda fase, dentro aí da fase do pós-operatório, é a pós-protetização. Então, depois que o paciente já está liberado para usar a prótese, já é uma segunda fase de reabilitação. Então, muda um pouco os focos, né, e da fisioterapia com o paciente. Então, nessa fase de pós-protetização, é aquela fase onde você vai adaptar ele à prótese, adaptar as atividades funcionais dele, fazer ele voltar às suas tarefas, né, com o uso da prótese. Então, é substituir mesmo aquele membro que foi amputado pela prótese. Então, são essas duas fases, tá? Então, na live de hoje, nós vamos falar especificamente dessa fase aí, pré-prótese. Então, antes dele receber essa prótese, tá? E o que são próteses, né? Às vezes alguém pode ficar na dúvida, fazer confusão de prótese com órtese. Então, a prótese são peças ou aparelhos que vão substituir um membro ou um órgão do corpo. Então, a prótese serve basicamente para isso mesmo, para substituir um órgão ou um membro que você teve que teve que ser amputado. Diferentemente das órteses, né? Que as órteses é para fazer alguma correção, para dar estabilidade, e não para substituir o membro. Então, a prótese é para substituir algum órgão ou membro aí, ou tecido que foi perdido, né? Que você teve que amputar, que retirar, enfim. E aí, de acordo com a Associação Brasileira Médica, essas próteses, elas podem ser interna ou implantada. Então, existem 4 tipos de próteses. As internas e as implantadas, que, por exemplo, uma prótese articular, uma prótese não convencional para poder substituir aí um órgão, por exemplo, um coração artificial, um ligamento. Então, essas são as próteses internas ou implantadas, tá? Temos também as próteses externas e não implantadas, né? Que são aquelas próteses para os membros inferiores, os membros superiores, que no caso da live de hoje, nós vamos falar de amputados de membro inferior, então eles usam essas próteses, né? As próteses externas ou não implantadas. E também temos as próteses implantada total ou parcialmente por um ato cirúrgico, por exemplo, um implante dentário, isso é uma implantação total ou parcial. Um implante de pele artificial. Então, esse é um tipo de prótese também. E nós temos o nosso 4º tipo de prótese, que é as nossas próteses estéticas, né? Que vai manter aí apenas o formato e a estética. Então, elas não fazem nenhuma função no corpo, como, por exemplo, aí as próteses mamárias, uma prótese ocular, né? Que só vai preencher mesmo a cavidade ocular, então ela não vai fazer a função de enxergar, né? Igual a prótese mamária vai fazer o quê? Só vai dar volume, aumentar o volume dos seios da mulher, mantendo o mesmo formato. Porém, ela não vai ter nenhuma função ali, ela não produz leite, ela não tem nenhuma dessas funções, tá? De acordo com uma pergunta aqui, se existe aparelho para dor de cotovelo. No caso, aparelho para dor, depende como eu conheço o Tiago, você deve estar tendo dor ao mexer no computador, Tiago?
Pode ser isso, né? Então, às vezes, é a altura aí do seu computador, que está um pouco desalinhada, tá? Algo desse tipo aí que a gente tem que ver. A altura do teclado, do mouse. Ou essa dor no cotovelo pode ser outras coisas. Pode ser uma epicondilite lateral, medial, tá bom? Deve ser... Depois a gente vê aí o que está causando essa dor aí no seu cotovelo, tá? E aí, no caso aqui, Tiago, a gente está falando de próteses quando a pessoa teve que amputar mesmo um membro. Então, se teve que amputar uma perna, amputar lá a coxa, a partir da coxa, ou a partir do joelho, ou o pé, e aí ele vai precisar de uma prótese para poder substituir. Ah, entendi. E aí ele vai ter que usar uma prótese para substituir esse membro, entendeu? Então, a gente está falando desses aparelhos, essas próteses que vai fazer a função do membro mesmo que foi amputado, tá? E o que esse paciente pode sentir? Quais são os sintomas? Como a gente está falando da fase pré-protetização, então ele saiu da mesa da cirurgia, ele acabou de ser amputado, o que ele pode sentir? Então, nesse coto, a gente chama de coto, aquela parte onde restou da articulação. Então, por exemplo, num paciente que amputou ali, teve que fazer uma amputação transtibial. Então, ele amputou ali lá na panturrilha. Ali, aonde foi amputada, onde o que sobrou, a gente chama de coto, né? E o que esse paciente pode sentir nesse coto? Então, ele pode sentir uma queimação, um formigamento, uma dormência, ele pode vir a sentir muita dor, e essa dor pode ser enfincada, relatam até mesmo que parece que está fincando uma faca ali naquele coto, ou de pontada, tá? Ele pode sentir uma fraqueza no membro inteiro, uma fraqueza muscular, uma fadiga ali, muitas câimbras. Então, esses são os principais sintomas que um paciente pós-amputação pode sentir, tá bom? E esses sintomas, eles tendem a piorar à noite e melhoram de acordo com que eles vão realizando alguma atividade do dia a dia, tá bom? Então, é importante a gente observar os sintomas desses pacientes, porque para cada sintoma do coto, você tem uma intervenção específica. Então, se ele sente uma queimação, você tem uma intervenção específica para poder ajudar ele no alívio dessa queimação, desse formigamento. Ele pode ter também o famoso dor do membro fantasma, né? Muito famoso, a gente escuta muito falar isso. Então, o que é isso aí, essa dor, essa sensação do membro fantasma? Então, ele sente dor mesmo, se ele amputou ali, fez uma amputação transtibial. Então, ele já não tem ali parte de tornozelo, pé, né? Ele sente a sensação do membro fantasma, é que ele sente que existe aquele membro ainda, que existe aquele pé. E às vezes ele sente cócegas naquele pé que já não existe, às vezes ele sente aquele pé doer, aquele pé latejar. Então, isso aí é a sensação, ele sente que tem aquele membro ainda, só que aquele membro não existe, ele sente dor, sente algumas complicações, alguns sintomas ali naquele membro que já não existe mais. Então, também tem, a fisioterapia também entra aí, tá? Trabalhando para essa dessensibilização do coto. Nós fazemos um papel muito importante aí para ele poder parar de sentir tanto o membro que não existe mais, então ele sentir que tem aquele pé ainda e não tem, e quanto à dor, sentir dor naquele pé que não existe mais, ou sentir dor no coto também, tá? E é engraçado porque, assim, eu já vi relatos de paciente de sentir que ele tinha o pé e ele tá, às vezes, sentado ali no sofá, vendo televisão, e ele querer levantar e andar. Então, nem lembra, esquece que não tem um membro. E o cérebro, ele ainda não fez essa correção, né? Então, para o cérebro ainda existe aquele membro, ainda tem aquele pé ali naquele lugar. Então, é uma fase aí pré-operatória que a intervenção da fisioterapia é muito importante, tá?
E qual é o ponto aí que a gente chave de um paciente amputado? É a gente fazer uma avaliação bem detalhada, então fazer uma anamnese, né? Quais são os principais pontos que a gente deve observar num paciente amputado? Então, inicialmente, você fazer uma anamnese bem detalhada, é você coletar condições clínicas, se ele tem algumas doenças associadas, se ele apresenta algum sintoma. Então, se ele tem esses sintomas aí do membro fantasma, se ele sente, se ele tem dor no membro fantasma, quais são os remédios, os medicamentos que ele está em uso, né? Avaliar as condições ali do coto, da cicatrização, se a cicatrização está bem, se está aberta, se está avermelhada, se está com processo ali, né, de pus, ou não, a cicatrização está boa, está bem aderida, se tem aderência na cicatrização também, né? Realizar perimetrias no coto também. Então, isso é uma forma faz parte da avaliação e do acompanhamento do paciente que sofreu amputação. Então, você deve fazer perimetrias, medir uma fita métrica, né? A circunferência dessa panturrilha, desse membro, desse coto, toda a seção, para você acompanhar o edema dele. Então, se está inchando, se não está, ia comparar. Se for uma amputação unilateral, você compara o membro amputado com o membro sadio. Então, você sempre mede, sempre medindo de 5 em 5 centímetros. Então, você começa a partir do coto, mede 5 centímetros, pega a perimetria. Mais 5 centímetros e pega a perimetria daquele coto. E compara com o membro sadio, para você ter essa relação, se o membro está inchando mais ou se ele está desinchando, tá? Então, isso também, desculpa, isso também faz parte da avaliação e do acompanhamento desse paciente, você saber se esse membro realmente está desinchando. Porque assim que sai da cirurgia, a tendência é inchar, né? Fica bem inchado. Então, isso também é uma coisa que nós devemos observar muito nos pacientes pós-amputado, tá? Outra coisa para a gente fazer na avaliação é mensurar aí a força muscular dos membros inferiores e dos membros superiores, porque ele vai precisar de um reforço aí muscular dos membros superiores, né? Para fazer uma transferência de posturas. Então, é preciso a gente avaliar essa força também de membros superiores, para ver se está preservada, se não está preservada, tá bom? De acordo com as perguntas aqui, deixa eu ver. A pergunta do Tiago: quanto mês que pode começar a usar a prótese, Tiago? Então, eu vou falar aqui mais para frente quando que o paciente pode estar liberado para usar a prótese. Tá? Então, é uma coisa que o fisioterapeuta que libera ele. Então, tem 7 pontos principais aqui que o fisioterapeuta deve observar nesses pacientes para poder liberar ele para fazer a prótese. Eu vou falar já já sobre esses 7 pontos aí, quando ele está preparado. A prótese infantil, outra pergunta, a prótese infantil é diferente da do adulto no tratamento? Então, as próteses, elas são realizadas de acordo com eu vou falar também, né? De acordo com cada função do seu paciente. Então, você tem que levar em consideração peso, idade, atividade física. Então, se for um atleta, é uma prótese diferente de um idoso. Então, o idoso tende a ter uma prótese mais leve, né? O atleta tende a ter aquelas próteses, depende ali, se for um competidor, um atleta, ele tem que ter aquelas próteses mais fininhas, mais leves. Então, isso tudo vai depender também, tem que levar em consideração. É uma criança, tem que levar em consideração a prótese para essa criança, tá? E isso aí tudo de acordo com o peso, idade, a funcionalidade, a ocupação, né, desse paciente, dessa pessoa, então o que ela trabalha. Então, isso tudo aí a gente leva em consideração também. Então, é formado o tipo de prótese que esse paciente vai
vai ser prescrita para esse paciente, leva em consideração a experiência do protético. Então, aquele moço que faz a prótese, então, ele também é de suma importância, ele que vai decidir, vai medir todas essas partes aí. Tem que levar em consideração que as experiências do médico e do fisioterapeuta e da família e desse paciente também. Então, o que ele quer, o que ele almeja, então a gente também tem que ver isso tudo, né? O que vai trazer mais funcionalidade para esse paciente, o que vai ser mais funcional para ele andar na rua, para ele sair de casa, se a casa dele tem escada, se não tem. Então, isso tudo também é analisado para poder fazer um pedido de prótese, para poder saber qual é a prótese ideal para esse paciente. Então, é tudo individualizado, né? Não tem uma regra aí de bolo, não. Então, cada paciente vai ter um tipo de prótese. O ideal é isso, né? Fazer uma prótese individualizada de acordo com as necessidades e desejos de cada um, tá? Outra pergunta aqui, o ideal é o paciente dormir com a faixa de compressão, cicatrização boa, com um ponto para cair só. Então, as faixas de compressão ou os enfaixamentos, né? O fisioterapeuta também, se o paciente não tem a opção de comprar essas faixas de compressão, o fisioterapeuta pode optar em fazer um enfaixamento em 8, né? Que aí sobe 1, desce 1, sobe 1, desce 1. Então, ele pode optar em fazer esse enfaixamento também em 8. O que a literatura traz em relação às faixas compressivas? Que o paciente, ele deve fazer o uso por 24 horas, então ele tem que ficar o dia todo com a faixa, porém ele deve tirar 3 vezes ao dia para poder observar como está esse coto, tá? Então, o ideal é que ele fique 24 horas por dia pós-operatório aí. Então, nós estamos, né? Sempre vou lembrar aqui que nós estamos na fase de pré-protetização. Então, o ideal é ele ficar com essa faixa 24 horas, ficar o dia todo, dormir com a faixa, mas observar. Então, 3 vezes ao dia, ele tira essa faixa e observa o coto, a coloração desse coto, se ele não está ficando muito roxo, se não está comprimindo demais. Observar ali a cicatrização do coto. Então, ver os pontos, ver se está tudo... se está normal, se não está tendo uma coloração muito ruim, se não está atrapalhando na cicatrização. Se tiver alguma coisa dessa alterada, aí você reduz as horas aí do dia para ficar com a compressão elástica, as faixas elásticas. Mas o ideal é ficar o dia todo mesmo. E passar essa orientação para o paciente olhar 3 vezes ao dia. Então, o que é 3 vezes ao dia? Ele dormiu com a faixa, acordou, tira a faixa, olha. Fica ali 1 hora sem a faixa, depois põe ela de novo. Quando for na parte da tarde, lá para as 2 horas da tarde, ele tira e observa de novo como está o coto. E à noite, antes de dormir, ele tira e olha de novo, tá? Então, 3 vezes ao dia, ele tirar essa faixa e observar como esse coto está, tá bom? Mas pode ficar o dia todo com o coto, tá? E aí, gente, o que fazer? Já vamos partir, então, para a reabilitação, né? Então, usar a faixa compressiva, fazer esse enfaixamento em 8, isso tudo é prescrição, isso tudo é coisa que o fisioterapeuta também. O fisioterapeuta pode prescrever essa faixa compressiva para esse paciente, né? Assim que ele veio do pós-operatório, normalmente eles já vêm, o médico já encaminha, já faz essa prescrição. Mas caso você pegue um paciente que não teve esse processo aí, ele não está com essa faixa, então você pode prescrever para ele sim o uso aí dessa faixa compressiva, pode fazer você mesmo esse enfaixamento em 8, tá? O ruim do enfaixamento em 8 é que você vai enfaixar no dia que você for, né, atender ele, e quando ele for tirar para observar o coto, ele não vai conseguir colocar de novo, né? Esse aí é o problema do enfaixamento em 8. O bom dessas meias elásticas, dessas meias compressivas, é que ele tira e ele mesmo põe. Então, o tempo de uso é maior, né? Ele consegue ficar mais tempo com a faixa, né? Então, mas o que o fisioterapeuta faz com esse paciente nessa fase aí de pré-protetização?
Então, o principal é realizar técnicas de desensibilização. Desensibilização. Desensibilizar esse coto. Então, como eu disse, ele pode apresentar dor, ele pode vir apresentar essa sensação de membro fantasma. Então, o que a gente deve fazer é tirar essa sensibilidade que vem nesse coto, né? Essa dor que ele sente. Às vezes ele não consegue, você não consegue nem pôr um dedo no coto, que ele tem um nervoso. Então, a gente tem que reduzir essa sensibilidade que esse paciente vem com nesse coto, tá? E como fazer isso? Então, a gente utiliza aí, faz movimentos leves e graduais, com diversas texturas, tá? Bem ali na região do coto. Então, você começa com o algodão, depois você usa uma lixa mais fina, uma lixa mais grossa. Então, você vai mudando as texturas do que você vai passar nesse coto, tá? Então, fazendo movimentos lentos, graduais, tá? Você pode fazer, eles chamam de tapotagem, dar alguns tapinhas nesse coto. Então, isso tudo você vai estar reduzindo a sensibilidade que esse paciente apresenta nesse coto, tá bom? Então, isso é uma técnica que os fisioterapeutas fazem, né? Deve fazer com o paciente assim que ele chega aí do pós-operatório, né? Observar a cicatriz, se está com uma boa cicatrização. E aí, você fazer essa dessensibilização aí do coto, tá? Outra técnica que o fisioterapeuta deve fazer com o paciente pós-amputação aí é uma descarga de peso nesse coto, né? Então, descarga de peso corporal. Então, isso também ajuda, prepara o paciente para ele poder receber a prótese. Você também está fazendo uma técnica para poder reduzir a sensibilidade nesse coto, tá? Então, é o paciente ficar, você fazer uma descarga de peso ali. Então, é o paciente ficar em pé, com o membro sadio, se for, né, como eu disse, uma amputação unilateral, e você colocar um banquinho até onde esse coto vai alcançar para ele poder apoiar nesse banquinho. E nesse banquinho você coloca alguma coisa mais macia, né? Ou um travesseiro, ou um colchonete, para o coto não apertar direto ali no banquinho. Então, algo macio. Num artigo que eu encontrei, ele até traz, eles utilizam um saquinho de areia em cima do banquinho, onde esse paciente vai fazer essa descarga de peso aí do coto. E qual é a importância do paciente fazer a descarga de peso, né, em cima desse coto? Vai preparar esse coto para receber a prótese e também você está fazendo um trabalho de reduzir a sensibilidade aí nesse coto. Tá? Então, é importantíssimo a gente fazer essa descarga de peso no coto. Outro exercício, outra atividade aí, né? Outra técnica que o fisioterapeuta deve realizar com esses pacientes é exercícios bilaterais. Então, os exercícios bilaterais cruzados ou fazer o bicicletinha no ar. Então, você vai estar fazendo esse movimento bilateral. Mesmo que o paciente não tenha, né, às vezes apresente um pouquinho de dificuldade, ele fazer esse movimento de vai a perna direita, vai à esquerda, esse exercício é muito bom para o paciente amputado unilateral, tá bom? Ou fazer aquele exercício cruzado, mão direita na perna esquerda e bate ao mesmo tempo, desce a mão, sobe a perna e bate, né? E cruza, faz o outro lado, até com o lado sadio. Então, isso é exercícios fundamentais para o paciente amputado aí unilateral, tá? Outra coisa, alongamento. Então, alongar esses músculos do membro superior também, do membro inferior, alongar toda essa musculatura aí, tá? Outra técnica importantíssima nessa fase é a técnica de fortalecimento. Então, nós devemos fazer um fortalecimento muscular nesses pacientes. E não é fortalecer só o membro inferior. Como eu já disse, ele vai precisar do membro superior, muitas das vezes para fazer uma transferência de postura, para poder deambular. Então, ele vai utilizar esse membro superior. Então, a gente deve fazer um fortalecimento de membro superior, membro inferior e abdômen. Então, fazer
exercícios que vai fortalecer o abdômen, exercícios de fortalecimento de tríceps, tríceps, bíceps, deltoide, costas, fortalecimento de membro inferior, como quadríceps, isquios tibiais, panturrilha no membro sadio. Então, a gente nunca deve ficar só em cima ali daquele coto, daquela perna amputada, tá? A gente deve trabalhar toda essa musculatura, glúteos, então trabalhar toda essa musculatura desse paciente, tá bom? E aí, adaptando de acordo com o tipo de amputação do seu paciente, tá? Então, quanto mais baixo for a amputação, melhor você vai conseguir trabalhar esse fortalecimento nesse membro amputado. Quanto mais alto, pior será trabalhar o fortalecimento nesse membro, né? Outra técnica que mostrou muito eficaz, além do enfaixamento, né, em 8, além das faixas elásticas aí, compressivas, outra coisa que foi muito bom a evidência traz que é bom para poder diminuir esse edema no coto, é fazer uma drenagem no coto, tá? Então, você vai reduzir o edema, então vai fazer uma drenagem tanto superficial quanto profunda, tá? Então, não ficar só na superficial, fazer uma drenagem profunda também no coto, também vai ser muito bom. Deixa eu responder aqui umas perguntas. Usar a faixa até a prótese começar a ser usada? Sim, você pode ir usando a faixa até quando você vê que ele não está tendo mais edema, aquele coto não está inchando mais, tá? Então, você vai usando a faixa, vai fazendo as perimetrias, então, toda sessão você vai lá, mede essa perna, esse coto, compara com o membro sadio, vê se está igual. Está igual, vem reduzindo, ou está um pouquinho acima, está acima ainda, mantém. Aí, continua, está igual, você já pode começar a tirar essa faixa, tá bom? E aí, para poder vir a ter a prótese. E o bom de ir tirando a faixa é que aí ele vai tendo contatos também, né? Com o meio. Então, ele esbarra a perna num lençol, esbarra a perna no outro lugar. Então, isso também vai ajudando a diminuir a sensibilidade do coto, tá? Se ele tiver encapadinho, é mais difícil, né? Outra pergunta. Qual a quantidade de atendimento por semana é ideal? Ótima pergunta. Eu encontrei também num artigo aqui, de boa qualidade metodológica, né? E nesse estudo, eles fizeram esse treino, essa reabilitação, esses exercícios que eu estou falando, né? E essas técnicas, e eles fizeram 2 vezes por semana, tá? E já tiveram um avanço aí, um ganho com esse paciente. Então, 2 vezes por semana, com duração de 1 hora, cada sessão. Tá bom? É o que... agora, se o paciente pode ter mais sessões, você pode fazer, né? Mas a evidência traz que 2 sessões por semana já tem um bom resultado aí, tá? Outra técnica, gente, então vamos continuar aqui falando de mais o que fazer, né? O que fazer com esse paciente? O paciente amputado aí na fase de pré-protetização. Então, antes dele receber a prótese. Então, nós já falamos do alongamento, do fortalecimento, né? Das técnicas de dessensibilização, então, diminuir essa sensibilidade nesse coto. Falamos da descarga de peso no coto, que é muito importante, os exercícios bilaterais, a drenagem do coto, e também tem que aí está no mesmo nível da drenagem, para poder reduzir o edema, tá? Que é as massagens. Vamos fazer uma massagem profunda, uma massagem superficial, tá? Quanto tempo? Uns 5 minutos, logo ali no início da sessão, tá bom? Para você ajudar aí a reduzir esse edema. Se o seu paciente ainda apresenta muito edema no coto. Então, o principal nessa fase é a gente reduzir o edema, a gente fortalecer esse coto, a gente preparar esse coto para ele poder receber essa prótese, tá bom? Então, o principal é isso aí. Outra coisa, outra técnica legal de fazer é você fazer a dissociação de tronco, dissociação de cinturas,
com esse paciente. Então, a mão vai para a direita, as pernas para a esquerda. Isso você vai estar preparando seu paciente para a marcha. Então, quando vir ele a usar a prótese, você já está antecipando, já está preparando ele para poder ter uma marcha independente com a prótese, tá? Também eu encontrei um estudo aqui que trouxe que o uso do ultrassom, o ultrassom com uma corrente aí de 1 MHz pulsado, com 0,5 watts por centímetro quadrado, usado durante 5 minutos no coto. Esse estudo ele trouxe que a ultrassom foi benéfico para o alívio da dor do coto, tá? Ai, mas eu não tenho ultrassom. Eu já falei um monte de técnicas aqui que você pode usar. Caso você tenha ultrassom e queira associar no atendimento, tá? Também é bem-vindo. Mas não é a técnica principal, tá? Então, pode usar também o ultrassom aí para poder aliviar a dor desse paciente, se ele tiver uma dor muito forte. E outra coisa é o treinamento de marcha. Com esse paciente, mesmo nessa fase de pré-protetização, você treinar a marcha com ele de acordo com o dispositivo que ele usa de marcha. Então, se ele usa uma muleta, se ele usa uma bengala, ou se ele usa bengala não tem como, uma muleta ou um andador, é mais a muleta, né, quando é membro inferior. Então, você treinar isso com ele, porque ele acabou de sair da cirurgia, ele está sem um membro, você tem que devolver uma funcionalidade para ele, né, para ele poder fazer as atividades ali dentro de casa, até ele estar liberado e apto para poder receber a prótese e até ele adaptar a essa prótese. Então, ele precisa ter uma movimentação livre, ele precisa ser funcional, né? Então, também, esses estudos trazem isso, que é a importância e que muitas das vezes os fisioterapeutas esquecem, né? De fazer um treino de marcha de acordo com o dispositivo de marcha que ele usa, que ele tem. Então, é você, às vezes, adaptar a altura, você adaptar alguma carga, você adaptar o dispositivo de marcha dele para ele poder conseguir ter uma marcha mais eficaz. Então, é fazer esse treino para devolver essa funcionalidade para ele ali no ambiente dele, até ele substituir o membro total pela prótese, tá bom? E a outra coisa é passar algumas orientações. Orientações para esse paciente, né? Tentar deixar o mínimo possível esse coto para baixo. Então, se está assistindo uma televisão na sala, está sentado, principalmente na amputação transtibial. Então, não deixar muito esse coto para baixo nessa fase agora da pré-protetização. Então, sempre está sentado no sofá, põe um banquinho, deixa essa perna um pouquinho para cima, para não inchar muito nesse coto, porque a tendência já é de inchar. Então, se ele ficar com esse membro muito para baixo, vai inchar mais ainda, tá? Mas não é só ficar assim, não é não andar, ficar só com a perna, senão também a gente vai ter um problema aí com a articulação do joelho, você vai perder aí a DM nesse joelho. Então, é orientar que quando ele estiver assistindo televisão, ficar um pouquinho sentado com o coto para baixo e um pouquinho com o coto para cima, pôr em cima de algum banquinho. Tá? Então, fazer essa orientação aí para poder ajudar também na redução do edema, ajudar aí para a gente poder passar para a fase de pós-protetização, tá bom? E aí, agora vamos falar da prescrição da prótese. Então, eu já dei um cadinho de spoiler, já falei um pouquinho, né? Então, isso tudo vai depender. Qual é o tipo de prótese que o meu paciente vai utilizar? O que eu vou fazer? Qual é a prótese? Qual é o tipo, o jeito, o material? Isso aí tudo vai depender de vários fatores, tá? Então, a prótese ela deve equilibrar a necessidade aí individual de estabilidade, ela tem que trazer uma segurança para o paciente, uma mobilidade, uma durabilidade e a estética, né? Então, assim, tem pacientes que querem uma prótese ali mais bonitinha, que se for uma moça muito nova, então já quer algo mais bonitinho, mais slim. Então, também tem que levar em consideração a estética da prótese,
tá? E para escolher o tipo de prótese, como eu já disse, nós deve levar em consideração as condições clínicas desse paciente, a idade dele, tá? O nível de atividade física. Então, se for um atleta, é um tipo de prótese, se for um idoso, é outro tipo de prótese, tá bom? O peso, a estatura desse paciente também deve ser levada em consideração, a profissão dele, né? E fatores ambientais que vão influenciar aí na conservação do equipamento e na durabilidade. Então, se ele vai usar muito, se ele precisa subir escada, descer escada, então isso também deve ser levado em consideração aí na hora de prescrever o tipo de prótese para o paciente, tá? Outras coisas também que é observado, né, ao prescrever uma prótese de um paciente. É o nível da amputação, também descrever detalhadamente o tipo de encaixe que vai ser da prótese, o mecanismo de suspensão. Então, tem vários fatores aí que são observados e levados em consideração na hora de escolher o tipo de prótese do paciente, né? Os componentes apropriados para as articulações do pé, do joelho, quando é uma amputação mais em cima. Mas isso, gente, é tudo assunto para o protético, tá? Então, é ele que vai medir isso tudo, ele que vai ver qual é o tipo de suspensão, ele que vai levar em consideração a idade desse paciente, né? Mas esse processo todo envolve uma equipe multi, né? Então, a gente envolve o protético, o médico, o fisioterapeuta e o paciente e a sua família. Então, a gente também deve levar isso em consideração, né? Então, quando for liberar o paciente para prótese, então a gente deve fazer um laudo e enviar para o médico, né? Falando que o paciente está apto a receber a prótese, e aí eu vou falar o que libera ele para receber essa prótese, tá? Então, você vai fazer um laudo escrevendo que o paciente fulano de tal, o nome dele, né? Ele está apto a receber a prótese, ele já não está tendo edemas, aí vem esses 7 itens que eu vou falar que você deve observar. Se você quiser colocar no laudo, você pode colocar para poder deixar o laudo mais robusto, né? Um laudo mais bonito, mais cheio de informações. Então, você pode descrever isso tudo. O paciente está em acompanhamento há tantos meses, já apresenta uma força muscular adequada, porque você vai ter que avaliar isso, já estou dando spoiler, da força que ele precisa ter. Então, você monta um laudo descrevendo aí tudo que você observa, que você está liberando esse paciente para ele poder receber essa prótese, tá? E a partir disso, que aí ele vai ser encaminhado para um protético, e aí o protético vai fazer toda essa análise aí biomecânica dele, essa parte aí, de qual vai ser o encaixe, qual vai ser a suspensão da prótese, o tipo de pé, né, de acordo com o nível de atividade física, vai levar isso tudo em consideração, o peso dele, a funcionalidade, então se é um idoso é um tipo de prótese, se é uma criança é outro. Então isso tudo aí, o protético que vai fazer. Então a nossa parte é simplesmente montar um laudo e mandar para esse médico, falando que o paciente está apto para poder receber a prótese, tá? Quais são esses pontos, né? Então, o que eu devo observar? Como eu sei se o meu paciente, nessa fase de pré-protetização, ele está apto, ele está liberado para poder receber a prótese? Como eu vou liberar meu paciente, né? Então, gente, eu busquei aqui na evidência e encontrei 7 principais pontos que a gente deve observar nesse paciente, avaliar, né, para poder liberar ele, para ver se ele está apto aí. Então, o primeiro ponto é se ele apresenta uma movimentação ativa, livre, das outras articulações. Então, se é um paciente com a amputação transtibial, então ele apresenta uma boa movimentação de joelho, de quadril,
Ele apresenta essa movimentação boa no membro amputado? E no membro sadio? Também está tudo ok? Né? Então, a gente precisa observar isso, se ele apresenta essa movimentação ativa boa, se isso está preservado. Outra coisa é observar se existe ali algum músculo que tem alguma contratura, algum enrijecimento, se esse músculo que está atrapalhando essa movimentação ativa, ou se esse paciente já apresenta alguma perda de mobilidade, de amplitude de movimento. Então, isso tudo a gente deve observar. Por quê? A partir do momento que ele tiver a prótese, ele tem que estar com essas outras articulações ok, funcionando bem, para ele poder receber a prótese e aí ele ter que adaptar aí a essa prótese. Então, imagina que ele tem uma perda de ADM do joelho. Então, ele não vai conseguir manter essa prótese direito no coto ali transtibial. Então, ele é preciso dele ter essas outras articulações funcionando bem, tá? Então, movimentando bem, com movimentação ativa livre, que não apresente uma perda de ADM, tá bom? Então, são esses dois pontos, observar contraturas, observar uma movimentação ativa livre. Outra coisa é a cicatrização do coto. Então, esse coto está bem cicatrizado, ele não está soltando pus, ele está com uma cicatrização boa, já caiu todos os pontos, né? Não ficou com uma cicatrização aderida. Como é que está esse coto? Ele está tendo uma boa cicatrização? Então, esse é um ponto também para a gente observar. Não, o coto está ótimo, a cicatrização aí está boa, ele não tem nenhuma aderência, né? Já caiu todos os pontos, está tudo bem. Então, ótimo, é um ponto positivo que esse paciente tem para poder receber a prótese, tá? Outro ponto em relação ao edema. Eu já venho falando aqui na live, então é você observar se esse paciente apresenta edema nesse coto. Por que o edema é importante? Porque se você liberar o paciente, ele ainda está tendo esse inchaço no coto, o protético vai fazer uma prótese maior para aquele coto, né? E aí o coto está inchado, então vai ficar uma prótese desse tamanho. De acordo com, depois de 1 mês, 2 meses, aquele coto desinchou. Aí o coto foi para isso aqui, a prótese é desse tamanho. Então, a prótese vai ficar larga nesse coto. Então, é importante a gente observar se tem inchaço, se o coto ainda incha ou se ele já parou de inchar. Então, é por isso importante a gente estar sempre medindo esse coto, tá? Fazendo a perimetria desse coto aí, medindo a circunferência do coto para poder saber toda a seção e anotar, né? Para ver se está reduzindo, comparar com o membro sadio. Então, é muito importante a gente observar aí o inchaço, o edema do coto, se isso aí já vem reduzindo, se já reduziu, tá? Então, observar o volume do coto. Esse é o quarto ponto. São 7, hein? O quinto ponto é você observar se ele apresenta dor, se ainda tem uma sensibilidade muito grande nesse coto, se ele apresenta dor nesse coto, dor de membro fantasma, sensação de membro fantasma. A sentir um pouquinho é o normal, mas agora ele sente muito. Então, isso já não é um ponto para você observar que ele não está tão preparado para receber essa prótese, né? Então, é um ponto que a gente deve observar no paciente também, as dores. Então, se ele sente dor naquele coto, ele não vai conseguir segurar uma pressão da prótese em cima daquele coto. Então, observar aí se o paciente apresenta dor, apresenta a sensação aí do membro fantasma, dor do membro fantasma, tá? O sexto ponto que nós devemos observar nesses pacientes é a força muscular. Então, ele está com uma força muscular boa? Compara com o membro sadio. A força está variando, está igual? Por quê? Ele vai precisar de muita força nesse membro. Para poder fazer ele vai precisar de uma força dobrada, né? Que ele vai ter que fazer a atividade do membro que já está ali preservado e de um membro que vai implantar ali, né? Implantar não, que a gente vai colocar. Então, ele vai precisar fazer um esforço dobrado, então ele precisa ter força
para poder conseguir andar com aquela prótese. Então, fazer uma avaliação de força, comparar com o membro contralateral, ver se está com a força boa, se ele tem uma força adequada, tá? Para poder conseguir segurar, andar com essa prótese. Então, também é o sexto ponto que a gente deve observar no paciente antes de liberar ele para receber a prótese. E o último ponto, né, é se esse paciente já está fazendo como é que fala? Uma carga, se ele já consegue depositar a carga do peso corporal no coto. Então, ele já consegue fazer aí, ele já deposita a carga do peso corporal no coto, ele consegue fazer essa descarga de peso, que também ele precisa fazer, porque quando ele for andar, for ficar em pé, em cima da prótese, ele vai ter que depositar o peso do corpo dele nessa prótese. Então, ele já consegue fazer colocar o peso do corpo dele nesse coto? Você já conseguiu trabalhar isso com ele? Ele faz facilidade? Ele não sente dor? Então, é um ponto que a gente deve levar em consideração. Se ele não faz, ele sente dor, ele não consegue ficar em pé, ele não consegue depositar peso, carga do corpo em cima desse coto, ele não está preparado para receber a prótese. Porque o principal aí, quando ele fica em pé, é ele depositar o peso aí no coto. Tá bom? Então, são esses 7 principais pontos que devemos levar em consideração. A gente deve observar se o nosso paciente faz. Então, ficar ligado nos 7 pontos, né? E antes de prescrever. Então, ele está ok nesses pontos, são os principais. Você já pode encaminhar ele, já pode fazer um laudo, liberando ele aí para receber a prótese. Tá bom? Se vocês tiverem algumas dúvidas, deixe um comentário. E deixe um comentário também se essa live, esse assunto fez algum sentido para vocês. Tá? Muito obrigada também. Gratidão, eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau, boa noite.